das bem-aventuranças, onde Jesus reunia para falar ao povo. Mateus capítulo 5 diz que Jesus disse segredos espirituais. Jesus revelou segredos espirituais para cada um de nós, para a nossa vida, para o nosso tempo. E é justamente nesse lugar aonde tudo isso aconteceu. Que essa palavra de Deus, vá lá na tua Bíblia, abra a tua Bíblia e leia Mateus 5. Lá Deus vai falar com você, assim como Ele disse, neste exato lugar, em nome de Jesus. Nós continuamos aqui no Monte das Bem-aventuranças, e aí nós vemos que Deus é um Deus de palavra, e Deus usa de estratégias espirituais justamente para que nós sejamos restaurados, para que nós vivamos um evangelho de poder, vivamos algo extraordinário da presença de Deus. E toda essa região aqui é onde Jesus reuniu o povo para que ele liberasse as bem-aventuranças, como você bem conhece e bem sabe, não é mesmo, pastor? Isso mesmo. Ser bem-aventurado é como a gente aprendeu hoje, é você fazer o que Jesus dizia aqui nesse lugar. Bem-aventurado é uma ordenança, você só vai ser feliz se você fizer aquilo. Você só vai ser bem-aventurado ou feliz se você for humilde, se você for pobre de espírito, se você tiver fome e sede de justiça. Aí você receberá aquilo que você, o suprimento dessa fome, dessa sede. E tudo isso, todas as 8 bem-aventuranças, como o apóstolo disse, são as chaves para você ser feliz, de verdade, para você ter uma vida plena, feliz, alegre. E é isso. Foi justamente nesse lugar aqui, ó, onde estrategicamente, geograficamente, parece um teatro. Aqui onde nós estamos é o lugar onde provavelmente Jesus estava, e toda essa região, a parte de baixo, as pessoas ficavam ali e a voz era soprada pelo vento. É provado aqui, segundo o guia, que aquele que está aqui em cima, quando fala, ouve, as pessoas lá embaixo ouvem completamente o que foi falado, justamente porque Deus é um Deus de estratégias espirituais. E escrito nessas árvores, tudo ali dentro. Montanha para cima era da Síria, tá? A partir de 67, com a guerra dos 6 dias, isso passa a ser... Não, são 2 coisas diferentes. Isso passa a ser do Estado de Israel. Quando a gente vai uma viagem longa amanhã, que a gente vai para o Mar Morto, aí eu explico para vocês toda a questão geopolítica, para vocês entenderem as guerras e tudo, tá? Para não confundir. Então assim, aqui as colinas do Golã, agora a gente está do outro lado e agora a gente está indo para o norte, tá? A gente está indo para o norte e lá, se vocês olharem para a esquerda na frente, lá, vocês vão ver que tem uma abertura bem grande. Para lá fica a região do Líbano, da Síria e etc. E aqui dá para ver bem o Mar da Galileia à esquerda de vocês. Agora, o que acontece com esse mar? Se chove, é um lago. Se chove, a maré enche. Agora, se não chove, baixa. Aqui é a principal fonte de água do país. Desde 1964, que Israel criou um aqueduto nacional que leva água daqui para todo o país. Como é que eles fazem para pegar essa água? Com um sugador. Agora, esse sugador, se a água baixar demais, Israel não vai conseguir sugar essa água. Então, por isso que você nunca vai ver um israelense reclamando da chuva aqui. Sempre que chove em Israel é uma bênção muito grande. E todo israelense, não importa onde ele estiver, quando chove, ele vai falar que encha
o Mar da Galileia. Como é que fala o Mar da Galileia? Kinneret, em hebraico. Porque aqui era a tribo, do outro lado, era a tribo de Zebulun, e tinha um pequeno povo chamado Kenarot, e eles chamavam esse mar, esse lago de Kinneret. Agora, ao longo da história, vários nomes. Mar do Senhor, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, vários aqui. E hoje Mar de Tibérias em português. Em português é o Mar da Galileia. Em hebraico se fala Kinneret. Tá? O Kinneret é em hebraico. E aqui vocês podem ver a agricultura por causa desse kibbutzim. Então olhem aqui, por exemplo, bananeiras à esquerda de vocês. Isso tudo são estufas agrícolas. E a gente vai ver bastante. A agricultura aqui em Israel, vocês sabem, é muito forte. E começou exatamente nessa região. Porque por uma questão de necessidade. E 95% dos nomes dos lugares são nomes bíblicos. Por quê? Em 1904 veio para cá uma imigração grande de judeus da Rússia, jovens, que tinham pleno conhecimento da Bíblia. Eles não eram religiosos, mas eles tinham um conhecimento muito grande por causa dos pais. Então eles chegaram aqui e resolveram devolver esses nomes religiosos, esses nomes que vinham da Bíblia. Então por isso que a gente tem o Kinneret, que era o nome na época da Bíblia, e muitos outros, tá bom? Oi? A gente está no Monte das Bem-aventuranças, onde aqui Jesus dá, como está em Mateus 5, o Sermão da Montanha. O pastor já vai falar. Eu costumo dizer que são exigências. Não é à toa que no português está falando bem-aventurado, em hebraico se fala ashrei, que é na verdade uma ordem, né? Ashrei significa que você seja feliz, mas que você seja feliz fazendo isso. Então, uma exigência que ele fala, na verdade 8 exigências que ele fala, que eu tenho certeza que se nós fizéssemos, com certeza nós seríamos pessoas muito melhores. Por que aqui? Se vocês olharem, é interessante aqui dessa montanha, foi a única montanha aqui nessa região encontrada que ela tem um formato de um teatro. Tá? Eu falei isso para vocês em Cesareia, anfiteatro é 360 graus. Para quem já foi em Roma, o Coliseu, 360. Teatro é 180. Se vocês olharem aqui, ele tem um formato de teatro que possibilita a propagação da voz. Então se tem uma pessoa aqui, já fizeram esse teste, uma pessoa aqui falando, uma multidão ali embaixo ouvindo, a pessoa consegue ouvir. Então, chegaram aqui há um tempo atrás e viram que o lugar mais adequado para o Sermão da Montanha seria aqui. Por causa, primeiro, da topografia do lugar, e a outra coisa que é importante entender, não só aqui, mas como em qualquer lugar que a gente vai depois daqui, é a proximidade com Cafarnaum. Cafarnaum é o centro aqui. Porque o lugar onde ele morava, lá a gente tem certeza que era Cafarnaum. Lá era onde ele viveu, na casa de Pedro, 3 anos. Então assim, ali era o quartel-general. De lá ele saía para os lugares e voltava. Então aqui a gente está próximo a Cafarnaum, por isso que é importante entender essa geografia, para entender por que a gente está aqui e não está naquela montanha lá. Tá? A outra coisa, reparem que agora a gente vai andar e vocês vão ver essas pedras escuras. Olha aqui essa pedra escura. Se vocês olharem em volta, vocês vão ver só pedra escura. Vocês não vão ver essas pedras claras. Qual é a diferença? Toda essa região aqui era vulcão que entrou em erupção e a larva saiu. Essa larva, ela petrificou, virou pedra. Que pedra é essa? Essa pedra escura. É uma rocha magmática. Qual o nome dessa rocha? Basalto. É importante entender, porque se a gente quiser identificar que algo seja da época de Jesus, é com a rocha local. Naquela época, na época de Jesus, as pessoas não ficavam trazendo pedras de outros lugares. Então, na época de Jesus, a gente vai encontrar essas construções com pedras locais, que é pedra basalto. Uma última coisa eu passo para o pastor,
Se a gente pegar o primeiro bem-aventurança, fala bem-aventurados. Aqui. Bem-aventurados os humildes. Tem algumas bíblias que falam bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito quer dizer humildes. Tá? Se você fala humilde em hebraico, Aniei Aruah. E Aniei Aruah, traduzindo ao pé da letra, fica pobre de espírito. Tá? Então, pobres de espírito, na verdade, são pessoas humildes. Eu, particularmente, gosto muito, porque eu como judeu, sou apaixonado pelos salmos. Você pega o primeiro salmo, começa com bem-aventurados. Bem-aventurados os que não seguem os conselhos dos ímpios. Ou seja, a ideia aqui que Jesus fala, 90% da palavra dele, até mais ele cita as palavras do Antigo Testamento, que é a palavra do pai dele. Então assim, no Antigo Testamento, em Salmos, você tem ali o primeiro, bem-aventurados os que não seguem os conselhos dos ímpios. Como se fosse uma exigência. É importante, eu acho, botar isso como exigência. Não como uma coisa que eu devo fazer, não. Eu tenho que fazer. Tá? A montanha para cima era da Síria. Tá? A partir de 67, com a guerra dos 6 dias, isso passa a ser... Não, são duas coisas diferentes. Isso passa a ser do Estado de Israel. Quando a gente vai uma viagem longa amanhã, que a gente vai para o Mar Morto, aí eu explico para vocês toda a questão geopolítica, para vocês entenderem as guerras e tudo, tá? Para não confundir. Então assim, aqui as colinas do Golã, agora a gente está do outro lado e agora a gente está indo para o norte, tá? A gente está indo para o norte e lá, se vocês olharem para a esquerda na frente, lá, vocês vão ver que tem uma abertura bem grande. Para lá fica a região do Líbano, da Síria e etc. E aqui dá para ver bem o Mar da Galileia à esquerda de vocês. Agora, o que acontece com esse mar? Se chove, é um lago. Se chove, a maré enche. Agora, se não chove, baixa. Aqui é a principal fonte de água do país. Desde 1964, que Israel criou um aqueduto nacional que leva água daqui para todo o país. Como é que eles fazem para pegar essa água? Com um sugador. Agora, esse sugador, se a água baixar demais, Israel não vai conseguir sugar essa água. Então, por isso que você nunca vai ver um israelense reclamando da chuva aqui. Sempre que chove em Israel é uma bênção muito grande. E todo israelense, não importa onde ele estiver, quando chove, ele vai falar que encha o Mar da Galileia. Como é que fala o Mar da Galileia? Kinneret, em hebraico. Porque aqui era a tribo, do outro lado, era a tribo de Zebulun, e tinha um pequeno povo chamado Kenarot, e eles chamavam esse mar, esse lago de Kinneret. Agora, ao longo da história, vários nomes. Mar do Senhor, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, vários aqui. E hoje Mar de Tibérias em português. Em português é o Mar da Galileia. Em hebraico se fala Kinneret. Tá? O Kinneret é em hebraico. E aqui vocês podem ver a agricultura por causa deste kibbutzim. Então olhem aqui, por exemplo, bananeiras à esquerda de vocês. Isso tudo são estufas agrícolas. E a gente vai ver bastante. A agricultura aqui em Israel, vocês sabem, é muito forte. E começou exatamente nessa região. Porque por uma questão de necessidade. E 95% dos nomes dos lugares são nomes bíblicos. Por quê? Em 1904 veio para cá uma imigração grande de judeus da Rússia, jovens, que tinham pleno conhecimento da Bíblia. Eles não eram religiosos, mas eles tinham um conhecimento muito grande por causa dos pais. Então eles chegaram aqui e resolveram devolver esses nomes religiosos, esses nomes que vinham da Bíblia. Então por isso que a gente tem o Kinneret, que era o nome na época da Bíblia, e muitos outros, tá bom? Oi? Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque te agradecemos de termos a oportunidade de estarmos aqui, na cidade do grande Deus, do nosso Pai. Pai, é privilégio de muito, Pai amado, estarmos aqui nesse momento. Nós te pedimos